Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, queria agradecer a vocês pelos 9.000 inscritos do canal. É uma marca impressionante e claro que já estou almejando os 10.000 inscritos, né? Eu quando comecei a fazer vídeo realmente não esperei que ia chegar nesse número, que para alguns é pouco, mas para mim pessoalmente é bastante. Então muito obrigado a vocês. Queria aproveitar também para pedir para vocês me seguirem no Instagram e no Facebook. Só procurar lá por Canal Oval, que é o único, tá? Estou procurando deixar bem ativas essas páginas. E tem muita coisa legal para vocês, fotos das minhas viagens e outros conteúdos legais também, tá? Bom, e no vídeo de hoje eu queria tratar com vocês sobre um assunto que é recorrente, muita gente me pergunta sobre isso e também, é claro, é uma coisa que é muito importante, também muito cara, que é assessoria, né? Bom, todo mundo que começa a pesquisar sobre cidadania italiana percebe que é um processo burocrático, envolve diversas etapas diferentes, diversos órgãos e principalmente quando o processo é feito na Itália, requer muita pesquisa, muito conhecimento também. Isso porque o processo na Itália, ele requer que você esteja residindo lá. E para residir é preciso que você tenha um contrato de aluguel, que você seja registrado na prefeitura mesmo como residente, né? E para você conseguir isso sozinho, é um pouco difícil, você tem que negociar com o proprietário, explicar a situação e vocês podem imaginar que isso é bem complicado, né? Imagina um proprietário da casa alugar para uma pessoa que é um turista ali no país. Você quando chega na Itália está com visto de turista, não é? Você não tem emprego, você nem pode trabalhar inclusive, então realmente é difícil encontrar um proprietário que aceite fazer um contrato de aluguel dessa forma, que te aceite como residente lá, tem que ser tudo registrado, tudo certinho, né? Além disso, o processo envolve a visita a alguns órgãos públicos da Itália, preenchimento de diversos formulários, conversas mesmo, né, interação com os funcionários públicos. Vocês imaginam, um processo bem burocrático, então vão surgir dúvidas, diversos assuntos têm que ser tratados, tem que ficar ligando, visitando esses órgãos públicos, então não é fácil realmente. Foi aí que surgiu então o serviço de assessoria, né? Os assessores são pessoas que moram na Itália e eles trabalham com isso, fazendo essa ponte entre você e a prefeitura na Itália, ou seja, eles te levam na prefeitura, ajudam no preenchimento dos formulários, e tudo mais. E além de cuidar de toda essa parte burocrática, eles também têm algumas casas que eles fazem o aluguel, então eles sublocam para as pessoas que eles recebem, né? Então como tudo isso é registrado, acertado com o proprietário, é muito mais fácil para o assessor conseguir esses aluguéis e depois só colocar as pessoas que ele está fazendo esse serviço, né? Bom, e como vocês podem imaginar, é um serviço que envolve acompanhamento da pessoa, levar até os órgãos públicos, o aluguel, envolve pagamento de contas de água, luz, etc, né? É claro que é um serviço caro, principalmente considerando que tem que ser feito pagamento em euro. Para nós que temos aqui real, aqui no Brasil, para converter para euro é realmente dolorido, fica muito pesado. Qualquer serviço que a gente contrata, por exemplo, quando leva o carro para consertar numa oficina mecânica, né, tem diversos fatores, diversas coisas podem dar certo ou podem dar errado nesse serviço. Tem toda a questão da qualidade do serviço prestado e tudo isso, né? E quando a gente está falando de um serviço tão burocrático e tão caro como esse, o cuidado na hora de escolher uma assessoria tem que ser redobrado. Mas antes de falar para vocês quais são as dicas na hora de escolher um assessor, é bom lembrar também que normalmente os contratos variam bastante. Entre uma assessoria e outra, diversos serviços podem estar incluídos no pacote ou não. Por exemplo, a questão do aluguel. Antigamente, a modalidade que eles faziam era assim, o serviço de assessoria já englobava a hospedagem da pessoa durante todo o processo. Então, isso podia ser algum problema, porque muitas vezes o processo acaba passando daqueles 3 meses que a gente fala que é o prazo normal para um processo de cidadania italiana na Itália. Então imaginem que isso começou a dar muito problema para os assessores, que algumas pessoas tinham documentos problemáticos, em que os oficiais do comune levantavam questões sobre os documentos e isso se estendia muito. Alguns processos chegavam a durar mais de 6 meses, 7, 8 meses às vezes. Então, hoje em dia, o que é feito normalmente, tá? Isso também varia, mas normalmente o que é feito é, o assessor oferece 3 meses de aluguel, né, 90 dias, que é o prazo que normalmente duram os processos. Caso o seu processo dure mais que esses 90 dias, aí sim é cobrado à parte o aluguel, né? E aí pode variar também o que mais é oferecido. Se é oferecido conta de água, luz, internet, aquecimento. Em alguns pacotes você pode ter que pagar por essas contas, então isso varia muito de serviço para serviço. O que normalmente tem em comum assim é que o pagamento dos documentos tem que ser feito pela própria pessoa, pelo cliente, né? Ou seja, o seu passaporte, a emissão da sua carteira de identidade, outras taxas que paga para a prefeitura, isso também tem que ser pago pelo cliente. Normalmente isso não é incluído nos pacotes de assessoria. Bom, e depois tem outros detalhes também, como por exemplo o traslado do aeroporto até a casa onde você vai ficar, outros pormenores aí que eles oferecem também. Então na hora de pedir o orçamento, normalmente isso daí já vem tudo detalhado. Bom, e tem a questão da hospedagem em si, porque normalmente a casa é compartilhada, então fica você mais outras pessoas que estão fazendo o processo da cidadania também. Aí pode variar se o quarto é compartilhado ou não, normalmente o quarto é individual, mas já vi também assessorias fazerem com um quarto compartilhado, tendo 2 pessoas em cada quarto. Tudo isso daí tem que ser visto, perguntado. Bom, mas tudo isso são detalhes do serviço, isso daí vai depender da sua preferência. O que deve ser comum para todos é o cuidado na hora de escolher uma assessoria. Por ser um setor que envolve muito dinheiro, infelizmente acabou atraindo algumas pessoas, algumas assessorias, agências que não são idôneas, aquelas que não cumprem a lei, que fazem uso de
diversos meios ilícitos para buscar vantagens, ou então às vezes até cometem crimes, né? Alguns subornam agentes, trabalham com documentos falsos, todo tipo de maracutaia que vocês possam imaginar. E depois eu posso fazer um vídeo falando sobre os golpes mais famosos, o tipo de maracutaia que acontece mais. Eu não conheço todos, mas a gente fica sabendo de alguns casos, alguns até viram notícia internacional, né? Prisões ocorrem até mesmo aqui no Brasil, estelionato, todo tipo de tranqueirada acaba acontecendo, infelizmente. Mas o que vocês têm que ficar mais atentos é com aqueles que prometem uma data. Eles falam, o seu processo vai sair em X dias. Isso não é possível prever, pessoal, não é possível. Cada processo é único, sabe? É difícil dar um prazo. Eles dão um prazo estimado baseado nos outros processos que já foram feitos. Aí tudo bem, dizer que fica em torno de 3 meses, 3 a 5 meses, sei lá. É uma coisa, agora dar uma data exata, falar 45 dias, por exemplo, sabe? Isso não dá certo, sabe? Qualquer outro tipo de facilidade, até mesmo o processo por procuração, isso daí é um tema meio polêmico. Tudo isso tem que tomar um pouco de cuidado também. Então, qual é o melhor caminho para escolher uma assessoria que seja idônea, que trabalhe de acordo com a lei? Eu diria que é a pesquisa. É buscar referências, é pesquisar em diversas fontes, nas redes sociais. Eu começaria também pelo Reclame Aqui, é um site que tem muita gente que está começando a fazer essas reclamações sobre assessorias lá também. Esse site ele é usado por consumidores de produtos, de lojas, serviços e tudo, né? É um site bem famoso aqui do Brasil, reclameaqui.com.br. Então vale a pena entrar nesse site e ver se alguém já fez alguma reclamação sobre esse assessor. Outra fonte são as redes sociais, entrando nos grupos de pessoas que estão em busca da cidadania italiana também, fazendo perguntas lá, tentando localizar ex-clientes desses assessores. Perguntar realmente como foi a opinião dessa pessoa sobre o profissional, sobre a agência que foi contratada. Isso aí realmente é uma ótima referência que nós temos. Depois entrar no site dessa empresa, nas redes sociais dessa empresa, tentar ver se eles têm fotos com clientes passados. Normalmente tiram fotos assim, né, quando o cliente consegue a documentação italiana, por exemplo, um exemplo assim. Ver como é que é a presença deles nas redes sociais, se tem pessoas comentando, o que essas pessoas falam deles ali nas redes sociais, perguntar nos grupos, tá? Eu tenho os 2 grupos de cidadania italiana, um no Telegram, outro no WhatsApp. Se quiserem, entrem no grupo também. Claro que tem poucas pessoas, né? Então eu aconselho realmente a entrar no Facebook, buscar os grupos maiores, e alguns deles até têm listas de assessores que são confiáveis e tal. Claro que também é válido conversar com os próprios profissionais, pedir para eles referências, pedir para eles um exemplo de contrato, um orçamento detalhado, alguns outros clientes que eles tiveram, pedir referência disso também. E também é importante destacar que tem 2 situações diferentes, tá? Existem profissionais que fazem isso de maneira independente, são somente assessores, assim, eles não têm exatamente uma empresa onde eles atuam. Nesse caso, onde existe uma agência, uma empresa, como se fosse uma empresa mesmo, né, registrada junto aos órgãos competentes italianos. Nesse caso é possível então consultar a situação dessa empresa junto às entidades, ao governo italiano. Isso também é uma outra possibilidade. Da mesma forma que a gente tem aqui no Brasil o CNPJ, né, esse registro para consultar, tudo isso daí também tem na Itália. Para quem não sabe nem por onde começar, eu diria que simplesmente vá no Google, escreva o nome desse assessor ou dessa assessoria e veja o que aparece. Normalmente ali nos próprios resultados ali do Google você vai encontrar links para as redes sociais, opiniões, tudo isso também acho que é bem fácil de encontrar assim, né? Se tiver algum problema muito grande, realmente acho que vai aparecer facilmente, sabe? Outra dica que eu dou, pessoal, é não fazer pagamento adiantado, sabe? Isso é de cada um, assim, eu não faria, tá? Tem gente que paga enquanto ainda está no Brasil, paga aí, sei lá, 30%, 40% do valor do contrato antes de ir para a Itália, antes de chegar realmente na casa, antes de conhecer o assessor, sabe? Isso eu não faria, pessoal, isso eu não faria. Então, sei lá, é de cada um. Se vocês acharem que vale a pena, tudo bem, mas é muito arriscado fazer isso, vocês concordam? Bom, eu acho que a dica final é estude bastante, pesquise sobre o processo, saiba como ele funciona para não ser tão enganado facilmente, sabe? Você tem que conhecer como são os procedimentos, pelo menos o básico, de preferência até entender um pouco de italiano, sei lá. A gente não vai ficar fluente assim tão rápido, né? Mas pelo menos o básico. Então estudem bastante, pesquisem, de maneira que fique mais difícil vocês serem enganados. Conheçam seus direitos, pesquisem até mesmo as questões legais que envolvem o processo, né, na justiça italiana e tudo. Eu acho que fazendo todos esses passos, pessoal, fica mais difícil vocês se darem mal. Porque infelizmente muita gente já se deu muito mal com isso. Não é difícil encontrar casos de pessoas que foram abandonadas na Itália sem terminar o processo, o assessor simplesmente desapareceu, deixou eles na casa, ou então chega na Itália e não tem nada, sei lá. Todo tipo de coisa ruim pode dar errado se você escolher um assessor que é realmente picareta, né? Infelizmente tem bastante. Então é isso, pessoal. Para o vídeo de hoje é só. Deixem aí nos seus comentários o que vocês pensam sobre isso, se tiverem algumas dúvidas. Deixem um like também no vídeo e baixem o aplicativo Cidadania Italiana, tá? Até mais!